Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Meu querido Espírito de Deus, eu sei que o Senhor está aqui. E é muito bom depender do Senhor. É muito bom quando nós não fizemos aquilo que nós queremos, mas sim o que o Senhor quer. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos estar abrindo suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo número 5, versos 1 em diante, até o versículo de número 11. Quem achou, diga amém. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Glórias a Deus. Meus queridos, eu e você sabemos que o Verbo se fez carne, ou seja, Jesus fez questão, de se fazer homem, nascer de mulher, e viveu muito tempo, ou seja, 33 anos, aqui na terra, ou seja, aqui embaixo. Só que você sabe que Jesus, por ser o Verbo se fez carne, mas ele sempre teve saudade do céu. Sempre teve saudade do céu, porque há quem diga que quem já teve o privilégio de ser arrebatado e dar uma passeada no céu, nós temos muitos testemunhos, atuais inclusive, de pessoas que foram até o céu, deram uma voltinha com Jesus, e quando Jesus disse é hora de você voltar, todos os testemunhos que eu já escutei, sempre diz, não, deixa eu aqui, será que eu preciso voltar? Ou seja, jamais alguém que está no céu quer sair de lá. Então, queridos, e se nós perguntarmos para as muitas pessoas, a maioria inclusive para mim, Álvaro, como é que é? Gosta de ficar aqui? Eu amo ficar aqui, eu amo viver, nós amamos viver. Nós amamos viver porque o nosso conhecimento do céu ainda é muito pequeno. Só que Jesus, ele, apesar de não nos informar, nem ele sabe o dia que ele vai buscar a igreja, a coisa que Jesus mais faz é fazer com que eu e você saiba como é o céu. Embora nós estejamos aqui, ele nos deu o Espírito de Deus, que é aquele que nos dá condição de saber o que é o céu. É como se você tivesse um computador e você tem aí, como é que a gente diz, banda larga, sei lá como é que a gente fala,
uma boa internet que você consegue saber o que acontece em todo mundo. Um computador, um celular para você sem internet fica inviável. Um crente sem o Espírito de Deus fica inviável. Um crente não pode ficar sem o Espírito de Deus, porque é a ferramenta, ou seja, o Senhor fez questão de dar o seu Espírito para mim e para você, para que a gente aprenda a andar sempre lembrando das coisas do alto. Mas pastor Álvaro, por que eu não entendo nada do céu? Porque você não faz jus daquilo que o Senhor te presenteou, que é o Espírito de Deus. Eu vou voltar de novo para o computador. Você aproveita tanto a sua internet. Você consegue aproveitar tanto a sua internet que você chega a ficar 4 horas, ou alguns viram à noite, por causa dessa internet. Mas com o Espírito Santo, que é muito melhor que a internet, você não consegue ficar 5 minutos. Ou seja, você sabe tudo sobre o mundo aqui embaixo, mas fica sem saber do céu quando você tem uma internet celestial que não precisa nem pagar mensalidade, porque o Senhor dá de graça. E quando Jesus, ele estava no Sermão da Montanha, ele estava falando, e hoje ele fala para nós, nesse dia de hoje, dia 9 de outubro, ele estava querendo dizer o seguinte: ei, nós estamos aqui, mas eu quero dizer para vocês que aqui na terra, por mais que você queira encontrar a grande felicidade, você não vai encontrar, porque a grande felicidade está no céu. Por quê? Ele estava querendo dizer assim, bem-aventurados. O que é aventurado? Bem-aventurados é mais do que feliz, ou seja, é uma felicidade acima de que você diz que é ser feliz. Ah, eu estou tão feliz porque comprei esse carro. Ah, estou tão feliz porque agora eu me casei. Essa é a mulher da minha vida. Estou tão feliz porque nasceu meu filho. Estou tão feliz porque agora eu fui promovido. Estou tão feliz porque vou fazer um cruzeiro. Estou tão feliz por isso e por aquilo. A felicidade que Jesus está falando é acima de tudo isso, porque a felicidade que Ele está falando é a felicidade onde não haverá choro e nem reclamação, tristeza, porque tu me fizesse isso e tu me fizesse aquilo, é só alegria. Aleluia. Então, meus amados, Jesus teve a necessidade de falar dessas bem-aventuranças. E ele começa dizendo que bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Reino dos céus. A Bíblia diz que Jesus vai reinar e um dia aqueles que foram salvos verdadeiramente, que estarão com eles, vão reinar com Jesus. Quem quer reinar com Jesus, diga amém. Glória a Deus. Então, nós precisamos ser pobres de espírito. Pobre de espírito é pouco favorecido, é simplório, é ingênuo, tem uma grande qualidade de humildade, tem respeito com os superiores, preza pela submissão e sempre honram aqueles que precisam ser honrados. Esses são os pobres de espírito. Não pense você que muitas pessoas acham que pobre de espírito é aquele que não consegue entender nada sobre o céu. Ao contrário. Olhe bem, amados. Muitas vezes, nós temos dificuldade de respeitar as pessoas. Olhe bem. Nós precisamos verdadeiramente entender que as coisas do Senhor são totalmente diferentes, e às vezes nós passamos por alguém meio, por exemplo, acho que foi, até o pastor Abel falou para mim, alguém me pediu para mim pregar para um grupo de casais. Fala com o pastor Abel. Mas precisa falar com o pastor Abel? Fala com ele. Ele veio aqui perguntar se o pastor Abel autorizava o pastor Álvaro
Daí você pensa, pastor, isso aí é meio piada, né? Não, não é piada. E eu louvo a Deus porque eu faço isso pensando no céu. Porque, queridos, nós não somos daqui, irmãos. Nós não somos daqui. Jesus, ele continua dizendo que mais do que feliz são os que choram. Opa, pastor, pode chorar? São os que choram. Sabe por quê? Porque eles serão consolados. Agora tem uma coisa, não é choro de novela, não é choro com lágrima de crocodilo. Choro, quando Jesus disse, mais do que felizes são aqueles que choram nos pés dele. Tem gente que chora com a vizinha, tem gente que chora lá com o Zeca, com o Paulo, que eu não tenho nada contra o Zeca e o Paulo, mas que não tem nada a ver com as coisas de Deus, vai lá chorar. Tem crente que vai chorar para o ímpio, tem crente que vai chorar para alguém que conhece menos que ele de palavra. A primeira pessoa que veio, que foi, sabe que hoje o meu marido me machucou, está lá tomando um cafezinho no intervalo, chorando lá para alguém que, depois quando acaba, vai tomar um cafezinho, estava lá chorando agora, vai separar. Quem está entendendo? Chora, você é consolado quando chora nos pés de Jesus, porque só consola o Espírito de Deus, que é o Consolador. Por isso que Jesus diz, pode chorar, mas chore da maneira certa. Tem pessoas que, com todo respeito, que às vezes chora até errado, né, gente? Não, agora tu não chora, agora não, deixa para chorar depois. Mas quando nós choramos com o Senhor, tudo é diferente. Quem entendeu, diga amém. Ele fala de outra bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aleluia. Queridos, manso é a qualidade daquele que é temente ao Senhor, que é justo, humilde e é doutrinável. É paciente nas horas do sofrimento. O manso são aqueles que têm atributos que são atributos de serem meigos, amáveis e dispostos a seguir a Jesus Cristo, e o seu temperamento é muito calmo, ele é dócil, tolerante e submisso. Manso é isso. Jesus está dizendo que é muito mais do que feliz quando você consegue ser manso, porque vai herdar a terra. Aquela pessoa que, por que você não sei o que fez isso comigo? Não, mas tudo bem, você pode estar até alterado, mas assim, aquela pessoa que eu estava até conversando, eu conheço um amigo meu, também é cristão, né? E ele é meu fisioterapeuta, a Sandra conhece. Oi, seu Álvaro. Tudo bem, seu Álvaro? E eu conheço ele há tempo, e ele é sempre assim. Daqui a pouco chega a mulher, Adriano, é o seguinte. Tudo bem, Sara? Vamos ver então o que é. Né? Às vezes eu disse assim, Adriano, tu é manso, tu é sempre assim. Olha, não tem como ser diferente, né, seu Álvaro? Eu e a Sandra conhecemos uma médica, ela também, né, Sandra? Oi, Sandra. Tudo bem contigo, Sandra? Dá até um nervoso, mas é porque ela é mansa mesmo. Mas eu não estou falando só desse manso que fala baixo. Eu estou falando daquele manso, a mansidão de Jesus Cristo. É como eu e a Sandra estávamos conversando hoje de manhã. O povo
vê a palavra manso como um sentido pejorativo. Ô, rapaz, tu é muito frouxo, cara. Meu Deus, né? Não vou entrar em detalhes. Agora, Jesus está falando de alguém, queridos, que consegue respeitar e que entende que falar alto não é ser dono da verdade. As pessoas, elas se deixam ficar muito temperamentais e acabam explodindo na hora errada. Toda pessoa que, por mais que ela tenha razão, quando ela perde a mansidão, ela fica culpada. Não preciso muito longe. Nós temos o nosso presidente Bolsonaro, que é uma bênção. Se o senhor estiver me assistindo, não tenho medo de falar. É uma bênção, mas o senhor precisa ser mais manso na hora de falar, porque o senhor perde ponto por isso. E é um homem que tem razão em tudo, mas perde a razão por falar sem mansidão. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que é Jesus que está dizendo que nós vamos herdar a terra. Que terra é essa? A terra prometida. A nova Canaã. Você conhece aquela música? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, oh glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se meu pai não quer, não me impeça a ir. Se minha esposa não quer, não me impeça a ir. Se você não quer ir, eu vou para a nova Canaã. Ah, pastor, mas como o senhor vai? Sendo manso. É Jesus que está falando, não é o Álvaro. Então nós precisamos refletir. Se você não é manso, você está correndo o risco de fazer como o próprio Moisés. Moisés, apesar de estar na glória, apesar do corpo dele depois ser tirado da mão de Satanás, ali em Judas você lê, você vai ver isso. Moisés, ele bateu na pedra para sair água da rocha, ele bateu do jeito que Deus não gostou, e ele disse assim: Moisés, vai lá dar uma olhadinha na terra prometida. Você está olhando, mas você não vai pisar lá. Você não vai pisar lá, porque você não foi manso. Quem está entendendo? Mas pastor, é Moisés. Para Jesus não tem pai nem mãe querida. Jesus não é eu e você. Não, ele é meu parente, eu vou dar uma chance. Ai não, ele é meu filho, tadinho, vou dar uma chance. Como tem um monte de pastor que tapa o erro do filho, porque é filho dele, mas dá disciplina para quem não é nada com ele. E nós sabemos que isso não tem nada a ver, porque Jesus não funciona assim. Quem está entendendo? Aleluia. Então diga para o teu irmão aí do lado: seja mais manso. Diga isso, vai. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Vou repetir: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aleluia, glória a Deus. Queridos, essa sede e fome de justiça está relacionado na sobrevivência do ser humano. É evidente que quando alguém tem sede e fome, é porque ainda está vivo. O que é isso? Bem-aventurado você que tem fome e sede de justiça, ou seja, bem-aventurado que você tem fome e sede de justiça, ou seja, que você não quer que ninguém seja injustiçado, ou seja, alguém que está vivo, alguém que está aqui ainda. E muitas vezes, queridos, nós não temos essa fome e sede de justiça. Que justiça é essa? A justiça é quando eu sou justo. Eu vou falar de novo sobre os nossos parentes. Nós vamos aí dar exemplo, pastor Abel. Se o pastor Abel é uma pessoa justa,
ele tem fome e sede de justiça, em nome de Jesus que isso não vai acontecer, mas o Israel venha fazer alguma coisa que o pastor Abel precisa entrar em providência, ele vai fazer o seguinte: Israel, você é meu filho, mas você errou isso, e eu vou ter que tomar essa atitude. Pai, não faz isso, você é o meu pai. Filho, eu tenho que ser justo. Quem está entendendo? Eu ser justo, é a justiça de Deus. Eu não posso, de forma alguma, ser cúmplice das coisas erradas, porque quando Deus fala de justiça, Ele fala que nós precisamos, não podemos, ficar apenas colocando a justiça somente em algumas pessoas. Não, para Jesus não é assim. Se nós vimos para a Bíblia, eu vou usar um que que Deus ama bastante, que é Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Deus amava muito Davi, mas Deus não deixou com que Davi ficasse totalmente. Ele pecou com Betseba, é o meu Davizinho. Ele pecou com... Você sabe muito bem o que começou a acontecer na família de Davi depois. Davi começou a ter um problema muito sério. Um dos filhos estuprou a própria irmã. Daí o outro irmão pegou e matou o irmão. Absalão, né? Absalão queria matar o próprio pai. Queria tomar o reinado do pai à força. Davi passou por momentos difíceis. Por quê? Veio a consequência. Deus é justo, igreja. Por que eu estou passando isso? Eu vou na igreja certinho, pastor. Eu faço tudo certinho. Eu dizimo, eu oferto. Meu Deus, é isso e aquilo. Você está sendo justo? Você tem fome e sede de justiça? Olha o que Jesus está dizendo. Tem que ter fome e sede de justiça. Ele está querendo dizer o seguinte: fome e sede de justiça. Vou repetir. Uma pessoa que está viva, ela precisa tomar água, precisa comer. Ou seja, ela precisa ter essa vitalidade. Eu gosto de justiça, sabe, pastor? Eu gosto. Quem está entendendo, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Tu és tão querido, Jesus. Tão querido, Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Misericordioso. Meu Deus, quanto crente que tem dificuldade de ter misericórdia. Misericórdia. A Bíblia diz que Deus, Ele renova todas as manhãs a sua misericórdia. Eu não, pastor, eu ia lá uma vez, cada 6 meses eu renovo. Mas assim, quando eu vou num retiro. Quando eu vou num retiro, assim, eu tenho a vontade até de abraçar a sogra. Né? É assim que funciona? Não é assim, irmão. Eu não, quer ver, irmão? Claro que é bom retiro, claro que é bom, né? A gente se isolar, mas eu e você precisamos ir para o nosso trabalho, nós precisamos ir para o dia a dia, fazendo tudo quanto é coisa, nós precisamos entender que a misericórdia tem que andar com a gente. Jesus é longânimo, você precisa ter um ânimo longo, não pode ter um ânimo curto. Quero deixar bem claro, como eu sempre falo, eu estou pregando dessa parede para cá, isso é para mim também, porque eu não estou pregando aqui porque eu sou melhor do que você, eu não estou pregando aqui porque eu vivo isso 100%, estou pregando aqui porque Deus mandou falar sobre isso, e não tenha dúvida que primeiro Ele ministrou para mim. Eu até estava meio incomodado, porque eu disse: Senhor, será que eu sou digno de pregar isso? Então, amada igreja, eu sei que a misericórdia é algo assim que precisa ser vivido. Eu tive uma experiência de misericórdia ontem.
Você sabe que eu faço hemodiálise e eu me acordo todos os dias 4h15 da manhã. Todos os dias não, todos os dias que eu faço hemodiálise. E ontem o relógio despertou 4h15. Daí sabe quando a gente aperta aquele celular que despertou e faz assim, ó? Isso é coisa do diabo, irmãos. Quando faz assim, ó. Mas é igual dar um tiro. Tem que levantar na primeira. Eu sempre levanto na primeira. Mas dessa vez eu não levantei. Quando deu 6 horas da manhã, a Sandra me acordou. Eu já era para estar ligado 5h30. 6 horas ela me acordou, mas até que eu cheguei lá deu 6h30, né? Cheguei 1 hora atrasado. E eu fico 4 horas e 15 minutos na máquina. Com 4,5 para tirar de líquido. Irmãos, eu fiquei tão nervoso que começou os meus músculos se contrair tudo aqui atrás. Eu disse, não, agora eu vou infartar, mas eu não estava nem querendo dizer passando, porque estava bem mais feio que ela pensava. E eu fiquei aquela... Daí o Senhor ministrou no meu coração, começou a ministrar. Para que estás ansioso? Começou a ministrar, comecei a me lembrar da palavra do Aurélio, comecei a me lembrar da ansiedade. Para com isso. Para com isso. Eu que permiti isso. Tu vai ver porque que eu permiti. Aquela coisa toda começou a ministrar no meu coração. É que essa semana me machucaram 2 vezes aqui na mão, né? Eu estou com hematoma aqui. E eu estava pensando, meu Deus, e tadinha, a mocinha lá querida que ela, né, furou eu terça e furou eu quinta e deu hematoma com ela também, né? Daí eu assim, só que eu não gosto de dizer assim, querida, eu não quero mais que tu me fura, eu não gosto de fazer isso, porque isso é muito mal pro profissional. Eu me coloco no lugar dela, né? Daí eu já estava pensando assim, será que ela vai me furar de novo? Mas cheguei atrasado e tal. Daí eu cheguei lá e disse, senhor, nós vamos ter que deixar o senhor só 3 horas. E eu tenho que ficar 4 horas e 15 minutos. Isso é muito ruim para quem faz hemodiálise, porque você fica com 1 hora e 15 a menos, né? Eu disse, meu Deus, mas é final de semana, gente. Como é que eu vou conseguir ficar até terça-feira? Vai ficar ruim para mim. Daí a moça assim, mas não tem o que fazer. Eles me ligaram e tal. Minto, foi para 3h30, eles me botaram. Daí me ligaram, eu disse assim, Senhor, eu já vi que não foi a moça que me ligou, foi outra. Então o Senhor já fez porque né, deu tudo certinho, já não estou aqui ligado e tal. Mas Senhor, eu queria ficar 4 horas e 15 minutos, Senhor, porque eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que eu não devia ter dormido para o lado, mas o Senhor é misericordioso. Ô Senhor, daqui a pouco passa a doutora. Oi doutora, tudo bem? Tudo bem, Sofra? Pesadinho como sempre, né? Daí eu disse, daí escuta, a senhora, eu tenho que ficar, só 3h30, eu tenho final de semana, assim. Mas não tem que fazer, Sofra, o senhor chegou atrasado. É que depois do senhor vem outra pessoa, não posso deixar de ligar outra pessoa, não, tá bom. Ela saiu, mas eu vou ver se tem alguma vaga para segunda-feira para o senhor fazer um extra. Daí eu pensei, fiquei orando assim, eu não quero vir segunda-feira, senhor. Queria hoje. Daqui a pouco eu já quase não durmo, né? Daí veio a enfermeira, disse, tem uma notícia boa para o senhor. Quer dizer, uma é ruim e outra é boa. Qual é que o senhor quer? Eu quero a boa primeiro. A boa é que o senhor vai poder fazer as 4 horas e 15 minutos, porque a moça dali, ela teve contração e foi para a sala para cima ganhar neném. E daí vai sobrar uma máquina para o outro. Tu vê que foi dar contração na menina logo agora, né? Na diálise, né? Que ela ganhe essa criança, que dê tudo certo. Porque é um milagre também, alguém que faz hemodiálise ganhar uma criança sadia, né? Tá, foi. E qual é a notícia ruim? É que o senhor vai ter que ficar com nós mais 1 hora e pouco. Não, isso não é notícia ruim, querida. Vocês fazem parte da minha família. Ai, senhor, como o senhor é querido. Ou seja,
Ou seja, né, gente? Eu estou falando de uma coisa assim, parece nada a ver. Mas é a misericórdia do Senhor, queridos. E Ele ministrou no meu coração assim, para que ficar ansioso? Sabe, queridos, nós não gostamos daquilo que muitas vezes os nossos olhos estão enxergando. E quando nós entendemos que nem um fio de cabelo cai de nossa cabeça, se não for da vontade do Senhor, nós começamos a nos acalmar. É o que eu faço, é difícil, mas é o que eu faço. Então, queridos, nós ganhamos vida quando nós fizemos isso. Muita vida, amém, igreja? Então, queridos, o Senhor, não tenha dúvida, Ele renova a sua misericórdia toda manhã e nós temos que ser misericordiosos também, amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Aleluia. Jesus, Tu és santo, Tu és poderoso. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Diga amém, igreja. Amém. Queridos, é alguém que não vive gostando do pecado. É alguém que, embora tenha muitas lutas para sair do pecado, e quando peca fica incomodado. Esse é o limpo de coração. O limpo de coração, ele não premedita um pecado. Ele foge sempre. Porque, amada igreja, eu, Álvaro, quando faço alguma coisa aqui, sei que é fora da palavra. Eu não sei você, mas eu não presto, irmão. Eu não presto. Sim, mas pastor, Jesus perdoa. Não tenha dúvida que perdoa. Mas mesmo assim eu me incomodo. Por quê? Porque o meu coração é limpo. Eu vivo outra dimensão, eu vivo outra coisa. Apesar de eu estar aqui, mas eu não sou daqui, eu sou de lá. Então eu não posso de forma alguma concordar com o pecado. E digo uma coisa para você, amada igreja, que muitas coisas que nós pecamos e não sabemos, vem a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Mas quando nós temos entendimento que aquilo é contra a palavra de Deus, precisamos realmente ponderar. A Bíblia está dizendo, o Senhor Jesus está falando, que quem é limpo de coração, ele vai ver a Deus. Quem quer ver Deus? Olha só, igreja. Irmãos, aqui não está falando ver Jesus. Ainda é maior, nós vamos ver o Pai. Olha bem, amada igreja, quando Moisés disse assim, deixa eu ver a tua face. Não, Moisés, não vou deixar. Não posso deixar, você vai morrer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você dar uma olhadinha nas minhas costas, assim, sabe? Moisés ficou feliz da vida porque viu as costas. Agora, a Bíblia está dizendo que nós vamos ver a Deus, os limpos de coração. Aquele que não gosta de pecar. Aquele que, sabe, só que tem o seguinte, eu não sei se você já notou, não dá a impressão que, sabe assim, pastor Abel, a gente tem a impressão, pastor Abel, aqui está escrito que pastor tem que ser marido de uma só mulher, pastor. Mas isso é no passado, pastor. Agora as coisas mudaram. Sabia que agora mudou? Agora nós estamos no século 21, é isso? É. Sabe? Antigamente, quando eu me converti, pastor, a gente não devia
pegar um esqueminha fora, mas agora pode as coisas mudar, a igreja está melhor ser crente agora. Quando eu comecei, eu precisava dar o dízimo, agora não precisa mais. O pastor nem faz mais oração na oferta aqui. Está tudo do jeito que a gente gosta. Como as coisas mudaram, né, pastor? Eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia não mudou e nunca vai mudar. Então eu quero que você entenda uma coisa. Aquilo que você acha que não mais é pecado, continua sendo pecado, sim. Porque eu vejo tanto crente moderno, entre aspas. Eu vejo, gente, com todo respeito, eu não quero ser um julgador, eu estou pregando a palavra aqui agora. Às vezes eu digo assim, pastor Abel, eu nunca tive o estragão, né? Chamo de estragado. Eu nunca tive o estragado, agora botei o estragado para ver se eu boto meus vídeos. Cada vez que eu vou ver o estragado, eu fico estragadinho. Porque o que eu vejo de crente fazendo bobagem, eu fico horrorizado. Meu Deus. Tá coisa de louco. Então, eu estou falando disso, mas podia falar de outras coisas, irmãos. Mas o que é que nós podemos fazer? Arrependimento. Entrar em arrependimento. Amém, igreja? Dando continuidade, meu amado, minha amada. Pode deixar que eu vou acabar no horário, porque eu estou bem assim, aceleradinho aqui. Vamos lá. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem é filho de Deus, diga amém. Pois é. Queridos, aquele que é pacificador, ele é apagador de fogo. O pacificador, ele não gosta de discussão, ele não gosta, sabe, de bate-boca, ele pacifica. Esse pacificador, ele é filho de Deus, né? Tem gente dentro da igreja que gosta de uma fofoca que se acaba, né? Ele dá um jeitinho de, sabe? Sabe que eu percebo, vocês agora vão até, não quero que você se escandalize, se eu e o pastor Abel não tivesse discernimento e não tivesse ligado, nós dois já tínhamos brigado faz tempo. De fofoca dentro da igreja, um para o outro brigar. O povo é maldoso. Eu já nem chamo de maldoso, eu chamo de endemoniado. Verdade. Tem gente que não gosta de ver as coisas acontecendo, irmãos. Isso aí é algo absurdo. Pacificador. Quem faz isso, quem faz da fofoca contenda, sabe aquele negócio assim, botar um contra o outro, isso aí eu quero dizer para você que você nunca diga que é filho de Deus, porque não é. Filho de Deus não faz isso. Além disso, não tem como ser salvo uma pessoa dessa. De jeito nenhum. Por isso que quando eu comecei na igreja, eu gostei tanto do que Deus fez na minha vida. Eu fiquei apavorado, mas Deus fez. Né? O pastor me chamou no escritório e disse assim: ô Álvaro, é o seguinte, hoje você não canta mais. Por quê? O pessoal está dizendo que é só tu que canta, só tu que canta, só tu que canta. Fiquei tão bravo. Saí dali, daí eu assim, mas é só eu que canto bem mesmo aqui nessa porcaria? Só que. Daí eu fui lá falar com a irmã lá, disse: ô irmã, o pastor disse que é para te começar o culto. E essa irmã, ela cantava assim, e Elias orou, eu disse: meu Deus, de novo. Não, ela não dizia orou. Daí eu pensei assim: ah, meu Deus. Daí assim, ó, eu não posso, hoje eu estou rouca. Eu disse: ah, glória a Deus. Saí de uma forma altaneira. Pastor,
A irmã disse que está rouca. Então canta tu mesmo. Daí eu fui comer. Quando eu fui comer, eu nunca me esqueço da música, eu ia cantar assim. Preso eu vivi, não é aquela do Márcio Verde. Preso eu vivia, eu só. Preso eu vivia. Ah, meu Deus. Foi isso, meu Deus. Preso. Daí eu peguei uma pior que a outra. Vem cá, que eu consigo. Daí foi a irmã lá, a filha, meu Deus do céu, pior. E eu fui, sentei lá e ficava. E não saía a voz, meu Deus do céu, o que aconteceu? Daí o Espírito de Deus começou a trabalhar no meu coração. E naquele momento eu estava vendo que eu estava realmente não sendo alguém pacificador, eu estava sendo alguém invejoso, alguém que gostava de confusão. E fiquei a pregação toda ali, daí de vez em quando eu fazia um teste. Daí eu dobrei o meu joelho e pedi perdão, Senhor, pelo amor de Deus, faz a minha voz voltar que eu não estou junto. Suava frio. Daí quando, eu acho que o pastor Celso não viu essas coisas, que já está, não sei se ele está no céu ou no inferno, porque ele ganhou 4 tiros. Não, mas ele não está mais aqui. Daí ele pegou e disse assim, Álvaro, vem cantar uma canção. Daí eu disse assim, eu não posso. Vem cá, rapaz, que tu vai subir aqui, tu vai cantar. Por isso que eu digo, né? Deus usa até uma mula. Daí eu peguei e fui. Deram a introdução, eu apavorado. Preso eu vivia. Opa! Ou seja, a misericórdia de Deus, eu entendi, e naquele dia em diante eu comecei a aprender que eu não posso achar que eu sou melhor do que alguém. Eu não posso achar que eu sou o dono de tudo, porque se eu não tiver, não acontece, porque quem faz tudo é Jesus. Amém, igreja? Glórias a Deus, aleluia. Então, bem-aventurados, né? Os pacificadores. Amém, igreja? Glórias a Deus. Agora já me perdi, eu não sei onde que eu estou. Ah, tá. Então vamos para o 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, de novo, por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Bem-aventurados os perseguidos, aleluia. Ser perseguido porque faz a vontade de Deus é gratificante e leva para o céu. Igreja, perseguição por causa de Jesus não é algo ruim, embora pareça. Olhe bem, quando você é alguém que serve a Jesus e não é perseguido por isso, comece a ficar de orelha em pé. Porque aquele que realmente serve a Jesus de todo o coração, que é íntegro, que realmente não vive apenas, não é religioso, vive a palavra, ele sempre vai ser perseguido. Ele sempre vai ser julgado. Então, você precisa entender que se você trazer para os dias de hoje, a gente vai dizer assim, antigamente, 20 anos atrás, a gente não podia fazer nada como crente, porque era, meu Deus do céu, era uma coisa ruim. Vou repetir, não mudou nada. Não mudou nada. Sabe por que eu creio que Jesus está fazendo uma reviravolta no Brasil? Quem crê, diga amém. Você acha que essa perseguição que tem se levantado contra o Brasil é ruim? Não, é porque existe muita gente orando. Tem muita gente querendo fazer o certo. Amém, igreja? Terça-feira passada aqui nós fizemos um momento de oração de arrependimento. Segundo o pastor Abel, terça-feira foi bênção na oração. E aqui na terça-feira à noite,
eu senti no coração de estar com os irmãos pedindo perdão a Jesus pela igreja. Usando a palavra de Neemias, que pediu perdão pelos seus antepassados, pediu perdão, enfim, fizemos isso. E pedimos: Senhor, nós precisamos reconstruir o muro do Brasil. E aquele muro já tinha sido começado, levaram 15 anos, não conseguiram acabar. Neemias conseguiu fazer em 52 dias. Senhor, o nosso Brasil está há muito tempo sofrendo, mas eu sei que em 30 dias tu pode mudar isso, se tu estiver junto. Então fizemos um momento de arrependimento. E sabe, queridos, eu vejo que há necessidade da igreja realmente entrar em arrependimento e não ter medo da perseguição. Não ter medo, porque quem tem paz, fica em paz. A paz de Jesus fica em paz na perseguição. Sim. Mas ainda ele pega mais forte aqui no último. Bem-aventurados são vocês. Agora eu vou me dirigir a vocês, a nós. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem de novo, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Quantas vezes você já foi injustiçado porque alguém mentiu algo sobre você? Meus amados, tantas coisas acontecem. Por exemplo, não vou entrar em detalhes, mas nesses meus 28 anos que eu ministro a palavra de Deus, eu já fui muito injustiçado, muito caluniado. E eu vejo às vezes, como eu faço cobertura da igreja, às vezes eu vejo pessoas querendo fazer isso com o pastor Abel. E eu, quando eu estou orando, o Senhor sempre fala para mim: quando ele é perseguido e quando ele é caluniado, é porque está sobre a minha vontade. Porque quando todo mundo nos aceita, todo mundo, vem cá, ó coisa rica, abre o olho. Irmãos, a Bíblia diz, não a Bíblia, Jesus, que é a palavra, o mundo vos odiará. Eu quero que você entenda, eu, por exemplo, né, sabe, pastor, eu vejo pessoas, oi, Álvaro, eu tenho ouvido tuas mensagens lá no rádio, e o Espírito Santo falando para mim assim, ele te odeia. Verdade. Tem uma pessoa que eu não vou dizer aonde e quem é. Hoje eu ouvi o teu programa. E eu sei que ele não me suporta. Mas pastor, o que é isso? É a minha luz que incomoda a treva que é ele. Se você tem pensado assim, poxa, fulano não dá muita bola mais para mim, o Beltrano não faz isso, era tão meu amigo, não sei o quê. Irmãos, ore por essas pessoas, ore por essas pessoas, ore para aquele encarregado, ore para aquele rapaz ou menina que trabalha com você, que vira a cara para você porque sabe que você é crente. Ora por essas pessoas, clama por essas pessoas, porque eles estão apenas sendo usados por Satanás, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra os principados e potestades. E se você é perseguido, porque você faz a vontade de Deus, amém, igreja? Alegre-se, o Senhor Jesus disse, se exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas
que viveram antes de vocês. Igreja, nós não somos perseguidos. Comparando, em 2008 eu tive o privilégio de ir para a Índia. Sabe como é que eu batizei lá? Mais ou menos umas 40 pessoas eu batizei. Sabe como é que eu batizei aquelas pessoas? Sabe aquelas barricas bombona azul? Escondido. Era meia-noite, quando já estava todo mundo dormindo. Eu batizei assim, ó, a pessoa ficava em pé, naquele bombona, né? E empurrava lá. Está vendo Jesus? Não. Não, eu fazia até lá embaixo e tudo, silêncio, porque o vizinho podia escutar. Né? Lá na Índia, eu não posso dizer que sou pastor nem padre. Né? Então, aquele lugar lá que era um lugar que fizeram para cristão, só para quem era da igreja, lá na Índia, eu vi com os meus próprios olhos os hindus passando e cuspindo. Cuspindo. E a prefeitura, o governo, não dá assistência. Então, nós não podemos... Agora, como é aquele Tabajara, como é? Tebejara, como é o nome daquele presidente agora que... Che Guevara, né? Ele é presidente da Nicarágua. Isso. Vocês sabem tudo que ele está fazendo lá, né? Então, eu queria que você entendesse que vocês se lembram quando em Roma deram aquelas pessoas para os leões comerem lá, né? Então, a gente começa a ver isso e pensa que é só em filme. Eu quero dizer para você, minha amada igreja, que o Senhor já deu uma visão para mim faz tempo, de um funil. E esse funil, você sabe, muitas pessoas entravam no funil largo, mas acontece que foi afunilando, né? E não cabia, ou seja, nem todos conseguiram passar, é estreito, né? Mas eu quero dizer para você a boa notícia, que eu e você temos a oportunidade de sermos verdadeiramente cristãos, amém, igreja? Eu e você fazemos parte de uma igreja, a Comunidade Cristã Nova Aliança, que é uma igreja genuína, uma igreja que tem temor de Deus. Eu não estou fazendo propaganda, mas é uma igreja que tem estado com relacionamento, um dando atenção para o outro, conforme a Bíblia fala em Atos. Estamos vivendo muitas coisas que está escrito em Atos dos Apóstolos, e sabe, isso é muito importante, e nós precisamos também entender que a nossa igreja tem se preocupado no conhecimento e na graça, como ontem, por exemplo, nós tivemos aí uma ministração, um seminário com o Aurélio, que foi maravilhoso, né? Que deu detalhes que nós precisamos saber. É tão importante porque a gente, às vezes, quando se converte, nós ficamos muito preocupados apenas com o espiritual, mas acontece, meus irmãos, que nós precisamos saber as coisas lógicas também, que ontem a gente teve isso, né, pastor? Que viu muitas coisas, contas que nós precisamos fazer. Por exemplo, eu achei interessante, na Arca de Noé, como é que tinha um elefante? Levaram o filhote do elefante, porque o filhote do elefante cabia lá. Levaram um casalzinho, uma fêmea, uma elefantezinha e um elefantezinho. Então, parece bobagem isso? Não, não é. Porque se nós prestarmos atenção, como é que as pessoas estudiosas que não são crentes pegam os crentes? No conhecimento. Porque eles veem no conhecimento, o cara só fica no sapatinho de fogo. Eu não sei, eu só sei que Jesus é maravilhoso. Aí o cara sai rindo dele. Por isso, eu louvo a Deus pela transição que Deus está fazendo na nossa igreja, e quero que você cada vez mais aproveite isso e viva as bem-aventuranças. Viva! Sabe,
Seja uma pessoa que jogue bola, seja uma pessoa que se divirta, asse sua carne, esteja passeando, mas sempre pela palavra. Fique de pé que eu vou acabar. Agora eu digo uma coisa para você, não esqueça disso. A sua alegria, a verdadeira alegria não está aqui, nunca vai estar aqui. Irmãos, se a alegria terrena fosse real, você não estaria, por exemplo, aquele negocinho. Pastor, eu comprei uma casa. Meu Deus do céu, que casa linda, agora estou feliz. Passa 2 meses. Opa, tudo bem, pastor? Está feliz na casa? É legal lá. Pastor, eu comprei um carro, que coisa mais linda, o meu carro dos sonhos. Passou 3 meses. Como é que está o carro? Está bonzinho. Bebe. Irmãos, aqui na terra, nunca você vai ter alguma coisa que vai dizer que você vai ser feliz para sempre. Você só fica feliz na hora. Sabe por quê? Porque a alegria da terra é igual você colocar fogo em papel. Dá uma labareda e daqui a pouco abaixa. Agora, por que a sarça ardia e não se consumia quando Moisés estava no deserto? Porque aquele fogo era o fogo de Deus. O fogo de Deus não se apaga. Amém? Amém, então. Queria que você pensasse em Deus, eu quero estar orando por você. Pode cantar uma musiquinha bem baixinha, bem pequena, porque nós estamos no horário. Você que está no YouTube nos assistindo, espero que você também esteja entendendo e absorvendo todas essas palavras das bem-aventuranças. Afinal de contas, não foi você que escolheu a Jesus, foi Jesus que escolheu você. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.